Esse ano fazem 30 anos que aconteceu esse caso. Ele é um grande mistério. Um rapaz paranoico sai do seu país, encontra a morte. E ninguém nunca teve uma resposta. Hoje vamos falar sobre o caso Blair Adams. Oi, eu sou a Dai, esse é o depoimento final. Eu conto casos criminais aqui aos domingos e às quintas, então se inscreva no canal para ficar sabendo aí, tendo acesso a todos os vídeos todas as semanas. Já se inscreve, deixa seu like. E eu vou pedir que você fique até o final. Esse vídeo não vai ser longo, vai ser um vídeo curto, mas é muito importante porque é um caso muito misterioso. E eu preciso que vocês escrevam nos comentários quais as teorias que vocês têm sobre esse caso. O Blair nasceu em dia 28 de 12 de 64, no Canadá. Ele morava numa cidade pequena, próximo a Vancouver, que faz fronteira ali com Seattle, nos Estados Unidos. O Blair era uma criança, ele era filho da Sandra, e foi falado que ele era uma criança muito boazinha, muito tranquila, nunca deu problema na escola, se dava bem com todas as crianças, era uma ótima criança. Quando o Blair fez 11 anos, a Sandra se casou com um imigrante alemão, que era dono de uma fábrica de casas pré-fabricadas, pré-moldadas, sabe, como é usado hoje em dia. Isso, Blair tinha 11 anos, ele nasceu em 64, então façam as contas aí, por volta de 75, mais ou menos. E ela se conheceu, ele era uma empresa que dava muito certo, que ia muito bem, e o Blair era uma criança muito adorável, se dava muito bem com a mãe e com o padrasto. Quando o Blair foi crescendo, com 18 anos, ele queria muito comprar um carro. Ele queria muito comprar um carro. E então ele pediu para o padrasto dar uma oportunidade na empresa. E o Blair se saiu muito bem. Ele trabalhou muito bem, conseguiu juntar dinheiro e se deu muito bem trabalhando com o padrasto. Quando ele fez 18 anos, ele não quis ir para a faculdade, porque ele estava se dando muito bem na empresa do padrasto. Então ele assumiu a função de supervisor de montagem. O Blair estava ganhando muito dinheiro, até porque falam que o mercado de construção no Canadá ele é muito aquecido. E estava dando tudo certo na vida do Blair até aí. Até que, infelizmente, o Blair, como muitos adolescentes, muito jovem, acabou se envolvendo com substâncias ilícitas e álcool. Blair se tornou dependente e o seu comportamento mudou, o Blair ficou diferente. Em 90 e 93, o Blair foi preso por porte ilegal de substâncias. Ele teve que passar por um programa de desintoxicação e em 94, já com 30 anos, ele começou a frequentar o AA. Ele se livrou ali do problema com drogas, nesse programa de intoxicação que ele fez, mas o problema dele com álcool, ele teve que procurou e buscou ajuda do AA, que é um programa muito importante. Quem não conhece, tem alguém na família que precisa, vale a pena conhecer. Blair, a partir daí, estava indo muito, muito bem. Em 95, a empresa do padrasto ganhou uma licitação para construir uma casa de repouso em Frankfurt, na Alemanha. E o Blair era um trabalho muito grande, o padrasto levou o Blair para acompanhá-lo. Chegando lá, eles ficaram um tempo, por volta de um ano. Ele chegou aí numa festa, conheceu uma alemã, começou a namorar. Ela descreveu o Blair como uma pessoa muito cavalheira, muito bacana, tratava ela muito bem. Já os funcionários falavam que ele era um cara legal, mas que às vezes era um pouco pavio curto, às vezes era um pouco folgado. Fiquei pensando, será que talvez por não ser o enteado do dono, o filho do dono, tal, que deixou ele um pouco mais folgado ali? Talvez. Em 96 eles voltaram para o Canadá. E o Blair voltou diferente. Ele voltou um pouco mais inquieto, mais calado, mais pavio curto, e ele começou a ficar um pouco diferente. E a mãe dele perguntou para ele a primeira vez por que ele tinha voltado dessa forma, o que estava acontecendo, que ele estava tão diferente. Ele disse: mãe, é melhor você não saber. Depois ela perguntou de novo e ele questionou uma insônia, e ele se queixava muito de insônia. E ele estava um pouco paranoico, sabe? E até que um dia, alguns dias depois,
ele pediu para a mãe para ir dormir na casa dela. Ele tinha o próprio apartamento dele. E ela falou: claro, pode dormir, mas o que está acontecendo? Ele falou: tem pessoas falando mal de mim por aí e tem gente querendo me matar. A mãe ficou um pouco assustada, falou para ele procurar ajuda, porque talvez essa paranoia dele estava acontecendo por causa da privação de sono, né, da insônia dos dias que ele estava ficando sem dormir. Então, ele não procurou ajuda e também parou de frequentar o AA. Em 96, dele tinha voltado, mas para o meio do ano, o Blair simplesmente mudou o comportamento. Ele tinha sido promovido na empresa do padrasto, mas ele simplesmente pediu demissão. Ele pediu demissão, ele nem retirou, nem sacou o último salário dele. Ele foi ao banco e sacou todo o dinheiro que ele tinha guardado, que era 6 mil dólares canadenses, abriu o cofre do banco e tirou tudo que ele tinha lá, que eram joias, barras de ouro e barras de platina. Enfim, o Blair, então, no dia 7, do 7, ele resolve pegar a balsa e tentar atravessar para os Estados Unidos, a balsa que faz ligação dessa cidade que ele morava para Seattle, nos Estados Unidos. Chegando lá, ele com todo aquele dinheiro que ele sacou do banco. Chegando lá, os agentes migratórios não deixaram ele entrar, porque acharam que todo aquele dinheiro em espécie podia ser proveniente de tráfico de substância. E eles perguntaram para o Blair se ele tinha passagem na polícia. O Blair disse que não. Só que os agentes foram verificar e viram que sim, ele tinha 2 passagens na polícia. Pego na mentira, Blair não foi possível que ele entrasse ali nos Estados Unidos como ele queria. Blair tenta mais uma vez, só que dessa vez ele vai pela ponte e tenta entrar a pé. É um pouco controverso, porque ele está passando a pé pela imigração e ele estava bastante arranhado, com um comportamento estranho, e os policiais ali da imigração falaram que ele estava compatível com um homem que tinha roubado um carro e tinha abandonado ali perto da imigração. Ele disse que não roubou carro nenhum, só que alguns amigos viram ele dirigindo um carro que não era dele uns dias antes. E como ele chegou até a ponte para tentar atravessar? Os policiais, como não tinham como prender o Blair, falaram para ele: ok, a gente não pode te prender pelo roubo do carro, mas entrar nos Estados Unidos você também não vai. Blair não consegue mais uma vez entrar nos Estados Unidos. Blair pegou um táxi então e foi até o aeroporto. Lá ele comprou uma passagem para Frankfurt, na Alemanha. Ele pagou, como ele comprou uma passagem de última hora, ele pagou 1.600 dólares canadenses. E ele queria voar naquele mesmo dia para a Alemanha. Só que aí a moça do balcão falou para ele que não tinha voo disponível, mas que o voo dele estava para o dia que ele poderia voar no dia seguinte. Blair não ficou muito feliz com isso. E em vez de voltar para casa dele, para casa da mãe dele, enfim, dormir, esperar o voo dele para a Alemanha no outro dia, ele foi para casa de uma ex-namorada. Chegando lá, ela disse que ele estava muito irritado, muito nervoso, e ele falou para ela que ele queria entrar ilegalmente nos Estados Unidos, se ela tinha como ajudar. Ela disse que não, ele não deu nenhuma explicação e foi embora. Voltou para casa da mãe dele. Dormiu, levantou no outro dia cedo e foi de novo para o aeroporto. Voar para Frankfurt, na Alemanha, como ele tinha comprado a passagem? Não. Chegando lá, ele cancelou o voo. Gente, é muito estranho essa história. Ele cancelou. Como ele cancelou o voo, a recepcionista do balcão da companhia aérea falou para ele: olha, você vai ficar com um crédito de 800 dólares. Ele falou: ok. Ele então foi até uma concessionária que faz aluguel de carros dos aeroportos e alugou um carro, um Nissan Altima,
E aí ele foi e atravessou a fronteira para Seattle. Ele conseguiu, dessa vez pela terceira vez. Uma ele tentou na balsa, uma ele tentou a pé, e essa na terceira vez que ele alugou um carro, que ele pegou um carro alugado, ele conseguiu atravessar. Chegando no aeroporto de Seattle, ele devolveu o carro e foi comprar uma passagem para Washington DC. Chegando lá, a moça da companhia aérea falou para ele: olha, você tem um crédito de $800, porque ele cancelou a passagem para a Alemanha. Você pode comprar a passagem de ida e volta para Washington no valor de $400 e ainda fica com um crédito de 400. Ele falou: não, eu quero uma passagem só de ida. E foi os $800 do crédito dele. Gente, é tudo muito estranho nesse caso. É tudo muito, muito estranho. Chegando em Washington DC, do outro lado do país, ele foi numa nova concessionária e alugou um carro, dessa vez um Toyota. E começou a dirigir, só que ele começou a dirigir numa estrada que era sentido de volta a Seattle. Vocês estão entendendo? Ele estava em Seattle, foi para Washington DC, de Washington DC, ele pega o carro, volta a estrada sentido a Seattle. Muito estranho, é muito estranho. Enfim, passado algum tempo, ele na estrada há mais de 7 horas, ele resolveu abastecer o carro. Ele parou e foi até dentro do posto de gasolina porque ele não estava usando cartão de crédito. Na bomba já era possível pagar com cartão de crédito, isso em 96. Mas ele foi, falou o quanto ele queria para a moça liberar a bomba, tal, ele abasteceu. Quando ele foi entrar, o carro não dava partida. O carro simplesmente não dava partida. E aí ele voltou no posto e pediu para que a moça chamasse um mecânico. Quando o mecânico chegou, o mecânico viu que ele estava tentando dar a partida no Toyota com a chave de um Nissan. Lembra que ele estava com esse Nissan em Seattle? Enfim, ele já estava numa cidade no Tennessee. E aí o mecânico falou: olha, não é essa chave, a chave está escrito Nissan. Cadê a chave do Toyota? Ele falou: não, é essa chave, eu tenho certeza que é essa a chave, e eu vim dirigindo com ele até aqui com essa chave, e vai ser, e tem que ser. E aí o mecânico viu que ele estava com um volume no bolso e falou: olha, será que a do Toyota não está aí no seu bolso? E ele falou: não, não tá, é essa a chave. O mecânico falou: ok. E ele falou: não, você pode me levar em um hotel para eu dormir aqui perto? Porque eu vou ligar vou ver o que eu resolvo, se o carro vai precisar ser guinchado, vou ver o que eu faço amanhã. E o mecânico falou: ok. Levou ele para um hotel que ficava muito perto do posto, tipo 200 metros, 300 metros. A recepcionista do hotel disse que ele estava muito, muito paranoico, ansioso, andando de um lado para o outro. Na câmera de segurança mostra que ele ficou tipo 1 hora antes de chegar na recepção para fazer o check-in, ele ficou indo e voltando. Até que por volta das 7h30 ele fez o check-in e ele deu uma nota de $100 para ela para pagar o quarto que custava 54. Quando ela abaixou a cabeça para pegar o troco na gaveta, ela levantou para entregar o troco para ele. Ele estava saindo da porta do hotel afora e ela não viu mais ele. No dia 11/7, às 7 da manhã, 2 pedreiros chegando para trabalhar numa obra de um hotel que estava sendo construído na frente na estrada, eles encontraram o que eles não queriam encontrar: o corpo de um homem. Era o corpo de Blair. Eles ligaram para o 911 e aí a polícia chegou e começou a verificar a cena. Blair estava com as calças abaixadas até o tornozelo, a camisa rasgada, sem os tênis e sem a meia. A meia estava virada do avesso dentro dos tênis. Um tênis estava do lado dele, o outro na cabeça dele como um travesseiro apoiando, sabe? Em volta dele, todo o dinheiro dele espalhado.
torno de 4 mil dólares nas moedas de 3 nacionalidades: dólares americanos, dólares canadenses e a moeda alemã. A pochete dele também estava lá, com todo o joia, barras de ouro, barras de platina. Dentro do bolso dele estava a chave do quarto do hotel e a uns 10 metros de distância estava a chave do carro do Toyota, aquela que ele disse que era do Nissan. Mas enfim, ele estava com a chave do Toyota. A polícia disse que Blair foi severamente espancado. Ele morreu, a causa da morte foi uma pancada forte no abdômen que rompeu seu estômago. Foi feito também testes toxicológicos. Ele não tinha nem álcool, nem nenhum tipo de droga no organismo. Foi encontrado no estômago dele camarão, alface e carne vermelha. Os policiais procuraram restaurantes naquela região que serviam isso. E eles encontraram um restaurante que ficava entre o posto e o hotel que servia esses pratos. Falaram, duas garçonetes disse que viram Blair conversando com um homem na porta do restaurante. A causa da morte, o horário previsto para a morte foi às 3h30 da manhã. Só uma evidência física foi encontrada. E aí fica onde todo mundo se prende. Um único fio de cabelo enrolado na mão de Blair. Gente, vamos falar. Agora escrevam aí pra mim. Vamos falar sobre possíveis teorias. Eu tava olhando hoje o Reddit. Muita gente fica tipo, tá, ele tava falando que tinha alguém querendo matá-lo e ele sai desesperado, sai do país dele. Alguém cruzaria a fronteira para matar ele? Um assalto, o dinheiro dele estava todo lá. Mas aí tá, um único fio de cabelo, não foi tipo um tufo de cabelo que ele arrancou na briga. Era um único fio, então um único fio de cabelo, se não tem, eu acho que, não sei se dá para fazer exame de DNA, e eu não sei se em 96 já era possível fazer o exame de DNA se não tivesse o bulbo do cabelo, talvez fosse só o fio solto. Eles falam que é de uma mulher porque era um fio comprido. Isso não, porque muitos homens têm cabelo comprido. Mas um fio de cabelo, gente, meu cabelo cai muito. Às vezes tem cabelo na roupa do meu marido, sei lá, se alguém encosta nele, pode ficar com um fio de cabelo meu. Ou na hora que ele caiu no chão, aquele fio tava lá no chão, grudou na mão dele. Um único fio de cabelo, pode ser do agressor. Mas é muito estranho. A polícia também fala que o lugar que ele estava era perto de uma parada de caminhão, onde tinha muitos profissionais ali do sexo, que talvez ele possa ter contratado um profissional e aí no meio de uma briga, numa eventual discussão, aconteceu da pessoa ter matado ele. Os médicos não descartam e não confirmam que ele tenha tido relação sexual ou sofrido algum tipo de abuso ou violência. Ele estava com as calças abaixadas, né? E ele tinha uma fissura anal. Mas é só isso, não foi encontrado nenhum tipo de material. E eu também não sei se eles escolheram nessa época. É um caso muito, muito complexo. A mãe dele foi chamada quando soube. E ela disse que não sabia o que ele estava fazendo naquela parte do país porque eles não conheciam ninguém naquela região. Depois ela se lembrou que ele tinha dito que talvez ele quisesse ir para Atlanta assistir os Jogos de Verão que estavam acontecendo em 96. Mas por que ele não viajou direto para Atlanta? Porque quando ele comprou a passagem ele foi para Warren? Eu não sei. Vocês entendem? É muito complicado, mas assim, muita gente fala, ah, não, ele só estava muito estranho, agindo estranho e, sei lá, as pessoas viram uma pessoa malvada, viu vulnerabilidade e resolveu matar ele porque ele estava paranoico. Mas uma pessoa assim, não roubaria ele? Eu acho muito estranha a questão do dinheiro, gente. A mala estava com ele, a mala de roupa dele estava com ele, mas dentro da mala só tinha anotações sobre a viagem e mapas.
A polícia não conseguiu encontrar nenhuma informação de que ele estava sendo ameaçado, nada foi encontrado, nem ele contou isso para alguns amigos, falou com a mãe, mas não foi encontrado nada, tipo telefonemas, cartas, se ele tinha um stalker, não teve nenhuma informação. E agora, esse ano de 2026, completa 30 anos do mistério da morte do Blair. A mãe dele, infelizmente, faleceu em 2020, o padrasto ainda está vivo, mas o mistério continua. Se inscreve aí, obrigado por ter ficado até o final. Esse foi um vídeo mais rapidinho. Mas escreve o que você acha, se você quer saber, vai no Reddit. O Reddit tem muita informação sobre esse caso, tem muitas matérias, muita gente discutindo teoria. E é um caso muito, muito bizarro. Se inscreve no canal, deixa seu comentário, eu vejo vocês depois. Beijo!